Então vamos para a nossa aula. A aula de hoje, ela é uma aula que é uma revisão de função do primeiro grau. A gente sabe que o professor de vocês que estão aí do outro lado, já deu essa aula para vocês e ele, mais do que ninguém, é que entende qual a sua situação em sala de aula. Então, se você acha que tem aquela dúvida pontual, não deixe de tirá-la em sala de aula. Mas aqui nós vamos tratar como se fosse uma revisão. Então, vamos começar. Sabemos que uma função do primeiro grau nada mais é do que uma função do tipo f de x igual a ax mais b. F de x igual a ax mais b. Muitas vezes, quando nós estamos lá no fundamental, esse f de x ele aparece como sendo y. Então, é um certo y igual a ax mais b. Tanto esse a como esse b eles são chamados de coeficientes. Cada um tem um nome específico para eles. O a, por exemplo, ele é chamado de coeficiente angular, e já o b, ele é chamado de coeficiente linear. Tanto o a como o b vão nos dar informações importantes para a função do primeiro grau. Em especial, o a, ele também recebe um nome. Geralmente não é tão utilizado, mas tem um nome. É taxa de variação. Taxa de variação. Eu gosto muito de utilizar esse nome aqui, taxa de variação. Principalmente, como a gente está trabalhando com função, a taxa de variação ela vai fazer muito mais sentido. Quando você passa a trabalhar com geometria analítica, o coeficiente angular ele passa a fazer um pouco mais de sentido. Afinal de contas, o coeficiente angular ele dá a inclinação da reta. E aí, desde já, nós temos que lembrar que uma função do primeiro grau ela é representada por uma reta no plano cartesiano. Então, a função é representada por uma reta. Tá? E aí você tem que lembrar, a gente vai lembrar daqui a pouco, que o plano cartesiano nada mais é do que dois eixos se cruzando perpendicularmente, onde o eixo horizontal é o eixo x e o eixo vertical é chamado de eixo y. À direita nós temos os valores positivos para x e à esquerda nós temos os valores negativos para x. Já subindo os valores positivos para y e descendo os valores negativos para y. Então a gente pode dar aqui alguns exemplos de função do primeiro grau. Então, f de x igual a 2x mais 1, isso é uma função do primeiro grau. F de x igual a x mais 7 também é uma função do primeiro grau. Se eu coloco f de x igual a menos 3x mais 5, isso daqui também é uma função do primeiro grau. Para a gente não ficar somente nos f's, dizendo que toda função é f de alguma coisa, a gente também pode ter g de x. Então, g de x igual a um certo 5x mais 7 dividido por 2. Isso daqui, por exemplo, também é uma função do primeiro grau. E, claro, por que não h de x? Na verdade, a gente pode ter f de x, g de x,
H de x, M de x. Essa notação aqui, na verdade, ela não é... Só um instantinho. Vocês estavam ouvindo uns latidos aqui. Eram os doguinhos aqui pedindo por comida. Então vamos continuar. Então, a gente estava falando sobre o uso do f de x, do g de x ou então do h de x. Obviamente, por ser função, geralmente nós usamos f de x, inicial f, né? Mas nada impede de usar um f de x, um g de x ou ainda um h de x, né? Então, só para completar aqui nosso exemplo, pode ser, por exemplo, aqui um certo h de x igual a menos 2x mais 1. Então, cada um dessas funções aqui, cada um desses exemplos de funções tem o seu coeficiente angular e tem o seu coeficiente linear. Então, aqui, por exemplo, f de x igual a 2x mais 1. O coeficiente angular, a taxa de variação, será sempre o valor que acompanha o x. Então, nesse caso, o a é igual a 2. E o coeficiente linear, que é o nosso b, ele é sempre o valor que aparece sem o x, então sem a variável. Nesse caso, b é igual a 1. Aqui, f de x igual a x mais 7. O a é 1 e o b é 7. Sempre que não tem nenhum valor aqui do lado do x, subtende-se que seja 1. Sabemos que aqui vai ser 1. Aqui, f de x igual a menos 3x mais 5. O a é menos 3 e o b é 5. Já nesse caso aqui, para um melhor entendimento aqui da gente, nós podemos quebrar 5x mais 7 dividido por 2. Esse 2 aqui, ele está dividindo tanto o 5x, como também está dividindo o mais 7. Então, eu posso reescrever isso daqui como sendo g de x igual a 5x sobre 2 mais 7 sobre 2. E agora fica muito mais fácil da gente visualizar quem é o a e quem é o b. No caso, o a é 5 sobre 2 e o b é 7 sobre 2. Para a gente encerrar essa parte de coeficiente, o a é igual a menos 2. Lembrem-se que o sinal acompanha. Aqui o coeficiente angular, ou nossa taxa de variação, é menos 2. Assim como essa aqui é menos 3. O sinal acompanha o coeficiente. Tem muita gente que, quando vai olhar para isso aqui, por algum motivo se confunde. Então, acha que é somente o 2. Não, é menos 2. E por fim, o nosso b é igual a 1. Foi uma falha minha, tá certo? Você pode pensar que o coeficiente linear ele é sempre positivo, mas não, tá? Nós podemos muito bem ter um certo h de x que é igual a menos 2x menos 7. Tá? Então, o a vai ser menos 2 e o b será menos 7, tá bom? Então, de fato, o coeficiente linear ele também pode ser negativo. E aí tem um detalhe. Tanto A como B, eles pertencem aos números reais. Só que, em especial, o A ele tem que ser obrigatoriamente diferente de zero, tá? Então, A e B pertencente aos reais e o A ele tem que ser diferente de zero. E aí,
a gente viu que, com certeza vocês viram, que para cada valor de x, você pode ter um certo f de x associado a esse x. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, f de x igual a 2x mais 1. Eu posso querer calcular qual o valor da f, para cada um desses x aqui. Por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Não tem muita necessidade de calcular para cada um desses, depende muito da situação, mas vamos fazer aqui só por uma questão mesmo de exemplo. Então, nossa função é f de x igual a 2x mais 1. Eu quero, por exemplo, calcular a f de 0. Então, quem é f de 0? Onde tem x, eu troco por 0. Então, tem x, troco por 0. A f de 0 vai ser o que, então? 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 dá 0. Sabemos que todo número multiplicado por 0 dá 0. 0 mais 1 vai dar 1. Quem é a f de menos 1? Vai ser 2 vezes menos 1 mais 1. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Quem é a f de menos 2? 2 vezes menos 2 mais 1. 2 vezes menos 2, isso daqui vai dar igual a menos 4. Com mais 1 vai dar menos 3. Quem é f de 1? 2 vezes 1 mais 1. Portanto, 2 vezes 1 dá 2, com mais 1, 3. Por fim, aqui a f de 2. 2 vezes 2 mais 1. Lembra, onde tem x, eu troco pelo valor que eu quero calcular a f. Quero calcular a f de 2, então, onde tem x, eu troco por 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 1 dá igual a 5. Então, olha só que interessante. Vamos só botar aqui nossos valores de y aqui. Quando x é menos 2, y aqui é menos 3, menos 1, 1, 3 e 5. A partir daqui eu tenho como montar os nossos pares ordenados xy. Sempre xy, lembra? Sempre xy. Primeiro o x e depois o y. Então, quando o x for menos 2, o y aqui é menos 3. Quando o x for menos 1, o y também vai ser menos 1. Quando o x for 0, o y será 1. Quando o x for 1, o y será 2. E quando o x for 2, o y será 5. Guarda isso daqui e vamos aqui para uma outra ideia. Lembra que eu falei para vocês que o nosso A, ele é chamado de taxa de variação? Vamos voltar aqui, olha só. Quando a gente fala taxa de variação, a gente está dando a ideia de um valor e está dizendo que aquele valor vai me dizer como que algo vai variar. Então, olha bem aqui. Que é meu A? O A que é 2, ou seja, a minha taxa de variação é igual a 2. Percebam uma coisa. De menos 3 para 1, variou quanto? Bom, de menos 3 para 1, variou
mais 2, correto? De menos 1 para 1 variou quanto? De novo, ó. Mais 2. De 1 para 3 variou quanto? Mais 2 de novo. De 3 para 5 variou quanto? Mais 2 de novo. Perceba que, desde que eu esteja variando o meu valor de x de 1 em 1, desde que eu esteja variando meu valor de x de 1 em 1, os meus valores de y, eles vão variar de acordo com minha taxa de variação, portanto, de 2 em 2. Então, menos 3 menos 1, menos 3 para menos 1, variou 2. Menos 1 para 1 também varia 2. 1 para 3 variou 2. De 3 para 5 variou 2. Então, eu sei que futuramente, e aí isso é um ponto para uma aula seguinte, eu vou olhar para esse meu A e vou dizer, olha, se esse meu A ele é maior do que 0, eu vou dizer que minha f é uma função do tipo crescente. Olha que interessante. Se funciona também para negativo, sim, sem dúvida funciona para negativo. Olha só. Se eu fizer, por exemplo, f de x igual a menos 2x mais 1. Perceba que de uma para outra, eu realmente só troquei o valor do a. Então, vamos aqui fazer com menos 2. Então, x menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, quem é a f de menos 2? Onde tem x, eu vou trocar por menos 2. Então, menos 2 vezes menos 2, mais 1. Menos 2 vezes menos 2, isso aqui vai dar mais 4. 4 mais 1, 5. Quero calcular f de menos 1. Onde tem x, eu troco por menos 1. Então, menos 2 vezes menos 1, mais 1. Menos 2 vezes menos 1, dá 2 com mais 1, 3. A f de 0 vai ser o quê? Menos 2 vezes 0, mais 1. Isso aqui vai dar 0 mais 1, que vai dar 1. A f de 1 vai ser menos 2 vezes 1, mais 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, com mais 1, menos 1. E por fim, a f de 2 vai ser menos 2 vezes 2, mais 1. Menos 2 vezes 2 é menos 4, com mais 1, menos 3. Olha só. Olha meus valores de y aqui. 5, 3, 1, menos 1 e menos 3. Que é minha taxa de variação? Minha taxa de variação é menos 2. Perceba que daqui para cá variou menos 2, daqui para cá menos 2, daqui para cá menos 2, daqui para cá menos 2. Eu estou aumentando os meus valores de x e à medida que eu aumento os meus valores de x, meus valores de y estão caindo, estão descendo, estão diminuindo. E estão diminuindo o quê? De menos 2 e menos 2. Que é minha taxa de variação, que é meu coeficiente angular, é nada mais, nada menos que menos 2. E aí vem a ideia. Quando o meu A ele é negativo, ou seja, quando ele é menor do que 0, eu digo que a minha função f, é uma função do tipo decrescente. Bom, então, próximo passo
é a gente trabalhar um pouco com a ideia de gráficos, mas isso vai ficar para a próxima aula. Então, revisando, o que é uma função do primeiro grau? Uma função do primeiro grau nada mais é do que uma função do tipo f de x igual a ax mais b. Ou então, como a gente está já acostumado, lá da ideia de fundamental, y igual a ax mais b, onde o meu a ele nada mais é do que um coeficiente angular, ou então a minha taxa de variação. Já o meu b é o meu coeficiente linear. O a é sempre o valor que acompanha x, e o b é o valor que aparece sozinho, sem o valor de x, sem estar acompanhado de x. F de x igual a 2x mais 1, f de x igual a x mais 7, menos 3x mais 5, todos esses são exemplos de função do primeiro grau. Aprendemos então a identificar quem é A, quem é B. Aqui, por exemplo, f de x igual a 2x mais 1, o A é 2, o B é 1. X mais 7, o x é 1, quando não tem subtentes que é 1. E o B é 7. Lembrando sempre que A e B pertencem aos números reais e o A ele tem que ser diferente de zero. Vimos também a ideia de calcular o valor da f de uma dada função, aqui 2x mais 1, para cada x. Então, se eu quero calcular o valor da f para quando x é igual a 1, por exemplo, onde tem x na f de x, eu troco por 1. Então, vai ficar o quê? F de x igual a 2x mais 1. Então, a f de 1 é 2 vezes 1 mais 1. Vimos também que minha taxa de variação vai dizer como que os meus valores de y eles vão crescer ou então decrescer. Se o meu a ele for positivo, então minha função vai ser do tipo crescente. E se o meu a ele for negativo, ele vai ser uma função do tipo decrescente. Quando é crescente, à medida que eu aumento os meus valores de x, meus valores de y, eles também vão aumentar. Quando ela é decrescente, à medida que eu aumento os meus valores de x, os meus valores de y eles vão decrescer. Desta forma, a função ela é decrescente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Prestem atenção na próxima aula de vocês. A nossa próxima aula vai ser de gráficos. Muito obrigado e até a próxima.